A gente está muito feliz também porque nós temos um casal de pastores amado aqui que estão nos dando a honra, né, da presença. Pastor Marcelo já esteve aqui ontem, pastora Josi está aqui hoje conosco. E é muito legal quando a gente sentou para conversar, né? Assim que a gente se conheceu, a gente começou a conversar. E daí a gente começou a falar: não, mas eu estava lá também. Não, mas e aquele lugar você também estava? Então a gente cruzava, né, pastor, os mesmos ambientes na juventude e não sabíamos. E viemos nos conhecer agora, né? Há pouco tempo, há uns 2 anos, eu acho, né? Então, muito bom, a gente viveu a juventude, não juntos, mas nos mesmos, as mesmas experiências, e a gente tem a honra de ter o pastor Marcelo e a pastora Josi. Queria convidar um pouquinho a pastora Josi também para dar um oi para a igreja, né? Eles estão de partida, já vou falar assim, né? Em nome de Jesus. Estão de partida para Orlando, né? Em breve, eles vão estar indo para lá, para a igreja lá em Orlando, a Igreja Alcance, vão fazer parte, né? Então, vou deixar com vocês a palavra. Boa noite, igreja linda. É uma honra estar com vocês aqui, né? Essa igreja linda em todos os lugares que a gente tem passado, né? Tanto aqui quanto na Itália, eu falei que cada igreja que a gente ia parecia a mesma igreja, um povo alegre, feliz, cheio da presença do Senhor. E é uma honra estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, irmã Josi. Deus abençoe. Gente, que alegria estar aqui com vocês. E a gente não veio sozinho, a gente veio num batalhão de gente aqui, batalhão de 2 pessoas, né? Queria apresentar para vocês também a Débora e a Amabile. Por favor, fiquem de pé, para a igreja conhecer vocês. Elas são ali de Itapema, a gente tem criado uma amizade muito boa, são pessoas de Deus, então se elas botarem a mão na sua cabeça, fica tranquilo que elas são de Deus, tá bom? Quantos estão felizes porque Jesus está aqui? Amém? Gente, eu não sei vocês, mas estou com uma expectativa tão boa para essa noite. Desde ontem, quando a gente esteve aqui, eu estava de costas quando... Quem estava aqui ontem? Glória a Deus, glória a Deus. E Deus está neste lugar, como a Josi falou, quando a gente esteve lá na Itália, e a Débora e a Amábile, elas estiveram agora, faz o quê, um mês? Mais ou menos. Elas estiveram lá também, e elas estiveram ali na Sabaó, de Milão, conheceram ali também o pastor Julinho. O Julinho já esteve aqui, né, algumas vezes, né? E comigo, é verdade, né? E é uma benção, e a Josi falou muito bem. Cada lugar que a gente ia, cada Sabaó que a gente ia, quantos que já foram para lá? Bem pouquinha gente, eu profetizo sobre a sua vida, você ainda vai para lá. Gente, recebe, ninguém quer ir para lá, então? É muito legal lá, é muito legal. E cada cidade que a gente ia, cada Sabaó que a gente ia, era a mesma coisa. Eu falei assim, nossa, mas que repetitivo, né? Mas isso é muito bom. Sabe por quê? Porque a gente vê Deus aqui. A gente vê Deus na sua vida. A Débora e a Amábile estiveram lá e elas puderam também presenciar a presença do Espírito Santo lá. E isso é fundamental para qualquer igreja. Concorda? Amém? Não, os 3 concordam, né? Amém. Glória a Deus. E eu creio que essa noite Deus, Ele tem algo para nós. E na hora que estávamos adorando ao Senhor, Deus falou algumas coisas já ao meu coração. Não sei pôr esse negócio. Depois eu ponho. E eu quero te perguntar uma coisa: o que é a igreja para você? Parabéns primeiro, né? Porque vocês estão fazendo aniversário. E eu vou falar, se sobrar tempo, eu vou falar alguma coisa para vocês a respeito do que realmente é ser uma igreja guiada pelo Senhor, uma igreja onde Jesus reina, não as pessoas, não os homens, mas Jesus reina. E se Ele reina, é Ele que manda, certo? Então, se sobrar tempo, a gente faz isso. Mas eu queria, nesse momento, a gente continuar um pouquinho a adorar o Senhor. Sabe por quê? Enquanto estava adorando aqui, o Senhor me falou, Ele me mostrou essa igreja, vocês todos aqui, como se Ele estivesse derramando assim, era um líquido assim, que depois Deus me falou assim, é concreto. Eu falei, tá, mas daí eles vão ficar parados. Mas não era no sentido de ficar parado, é no sentido de ser sólido.
Ser sólido. Então, assim, vocês não estão numa igreja, vocês não estão sendo criados numa igreja para vocês ficarem parados, mas para vocês serem sólidos na palavra. Uma igreja viva, uma igreja que Jesus reina, é uma igreja onde a palavra de Deus é um equilíbrio das coisas. A palavra de Deus e a presença dele, através do Espírito Santo, elas têm que andar juntas. E vocês têm recebido isso aqui. Então, por isso que Deus me mostrou isso. Vocês estão se solidificando na palavra. Isso é muito importante e é essencial para qualquer igreja. Agora também, o Espírito Santo de Deus, se você não permitir que o Espírito Santo de Deus, ele te encha diariamente, o Espírito Santo de Deus se mova em você e esteja revestindo você todos os dias, a palavra de Deus vai ser só a palavra de Deus, vai ser uma igreja sólida e tal, mas eu já participei de igreja assim, tá, gente? Que era sólida na palavra, mas o Espírito Santo de Deus, ele ficava ali na cadeira ali, você viu, eu quero entrar um pouquinho aí nessa jogada aí, vocês vão deixar ou não? Eu acho que vocês deixam? Vamos deixar um pouquinho mais? Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida hoje. Eu fiquei me perguntando assim, o que é ser uma igreja normal? Eu estava ali, eu estava adorando ao Senhor, e eu estava pensando assim, não, eu vou pregar ali bem bonitinho, né? Meia horinha, né? Que nem a gente estava conversando ontem, né? Então, mas isso é normal? Beleza, pode ser. A gente tem que fazer as coisas organizadas. Mas e se não for nada disso? Amém. O que é? Eu sou normal. Assim, vamos participar de uma igreja normal, que tem um louvor, daí tem o momento das ofertas. Tudo bem, nada contra a organização. Mas será que a gente podia permitir um pouquinho mais o Espírito Santo falar com a gente? E ele deixar a gente permitir, né? É até estranho. Eu ia orar isso, eu falei assim, Deus, espera lá, deixa eu arrumar as coisas assim. Não, eu permito que o Senhor faça assim. Como eu permito? Eu não mando em nada aqui, né? Quem sou eu para permitir? O Senhor tem... Ele é rei, ele é Jesus, ele é o Senhor. A gente cantou isso aqui. A gente não cantou isso aqui? Jesus, tu és o centro, tu és o Senhor disso daqui, dessa igreja. Então vamos permitir que ele faça um pouquinho mais na nossa vida essa noite. Se você puder, feche seus olhos. Pode ficar sentado mesmo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele não vai usar só uma pessoa que está aqui com o microfone na mão. Ele pode usar a tua vida. Ele pode usar você para ser bênção na vida de alguém hoje. E ele vai fazer isso. Mas libera a tua vida agora. Libera teu coração na presença dele, querido. Libera teu coração na presença dele. Nos vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos,
santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. A tua igreja te exalta aqui essa noite. Nós declaramos a tua santidade neste lugar. Nós declaramos a nossa vida, o nosso coração. Eles te pertencem, Deus. Seja exaltado neste lugar, Senhor. Tens o lugar principal nessa igreja, Senhor. Tens o principal lugar no nosso coração, Senhor. Ei! Tu és santo, Continue adorando a Ele, declare isso. Ele é santo, santo, santo. Ei, somente Tu és santo. Diga que Ele é grande. Diga esse nome que está acima de todo nome, Jesus. Jesus, Jesus, só Tu és santo, Jesus, diga.
de Jesus. Porque nós cremos no Espírito Santo que habita dentro de nós. E nós cremos na presença dele neste lugar. Você carrega algo precioso, você carrega algo dentro de você, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, você crê nisso? Se você falou amém, você vai começar a orar para quem está perto de você agora. Eu creio que o Espírito Santo de Deus quer ser derramado sobre nossa vida. Não precisa ser necessariamente quem está do seu lado. Você pode sair do seu lugar, você pode orar por alguém. Você vai orar e vai profetizar sobre a vida dessa pessoa. Você vai declarar mais da presença de Deus na vida dessa pessoa. Você é livre para fazer isso, querido. Você é livre para orar com alguém. Você é livre para receber isso de alguém. Permita que o Espírito Santo de Deus use a tua vida agora. Use sua vida agora para vocês. Nós acabamos de cantar aqui, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele está neste lugar, ele está se movendo neste lugar. Permita ser usado por Deus agora. Permita ser usado pelo Espírito Santo. Continue orando. Se você está orando por alguém, continue. Faça isso. Se você quer ainda orar com alguém, você é livre, querido. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar essa noite.
ainda está orando com alguém, pode continuar. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos, Espírito Santo de Deus. Nós cremos que o Senhor está neste lugar. Nós liberamos o nosso coração para o teu agir. Nós somos uma igreja, Pai, que quer respeitar a tua presença dentro de nós. Nós não queremos fazer nada, Pai, do nosso jeito. Nós queremos respeitar a sua maneira de fazer as coisas, Senhor. Muitas vezes nós achamos e pensamos muitas coisas, mas o Senhor tem um jeito certo, um modo certo de realizar tudo. E nós te louvamos por isso, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. 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 Glória ao Senhor. Aleluia. Pode se sentar, está todo mundo sentado, menos ela. Aleluia. Glória a Deus. Góis, a hora que nós estávamos aqui orando, Deus me mostrou. Entenda bem o que eu vou te falar, tá? Deus me mostrou você como se fosse esse muro aqui, tá? Não é que você seja um muro, tá? Mas nesse muro estava estampado, sabe assim, como se fosse um jornal muito grande. Estava estampado assim, muitas coisas escritas. E era você. As pessoas estão te lendo. E sabe o que elas estão lendo? Elas estão lendo boas notícias. Isso é muito bom, meu amigo. Isso é muito bom. Isso não vai acabar. As pessoas vão te ler até o fim da tua vida. E isso é muito bom, porque você ser uma boa testemunha de Cristo por onde você passa, é o nosso papel. É o nosso papel. Continue assim. Continue com a sua vida escancarada para as pessoas lerem mesmo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Amém? Agora o sobrenome dele é Góis Muro. Espero que não pegue. Sério? Olha aí. Glória a Deus, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar falando aquilo que eu estou falando numa data tão importante como essa, de aniversário. Isso me faz pensar muito, e eu acredito que, eu não sei vocês, mas quando é data do nosso aniversário, tem gente que quer esquecer, né? É uma realidade. Eu e a minha esposa, nós estamos casados há 30 anos. Vai fazer 30 ou 31? Eu espero que você tenha esquecido também, porque se eu esqueci, se ela esqueceu, está tudo bem. Vai fazer 31, né? Isso, vai fazer 31. Nós temos 2 filhas, já estão casadas, graças a Deus. Uma delas já tem até já a filha dela. Nós somos avós. Gente, eu sou avô. Me respeita, eu sou avô. E outro dia eu estava foi bem no dia eu acho que era o aniversário do meu genro. Não era meu, era dele. E eu estava indo para a igreja com ele, só estava eu e ele. A gente estava falando sobre isso, né? E eu estava pensando uma coisa. Cara, o meu pai, em 2019, ele faleceu. Ele tinha 80 anos. Aí eu falei para ele, cara, pensa uma coisa. Se hoje, deixa eu fazer a conta certa aqui. Calma, gente, eu fugi da escola. Tá, eu tenho de 55 para 80, quanto que dá? Abri o aplicativo, meu Deus do céu. Gente, 25? Meu pai morreu com 80 anos, eu tenho 55. Eu estava falando com o meu genro assim, cara, pensa uma coisa. Se eu morrer com a mesma idade do meu pai, eu só tenho mais 25 anos de vida. Gente, aquilo lá me assustou um pouco. Eu falei, 25 anos. Então vamos lá, vamos viver, né? Mas tem gente que quer realmente esquecer, né? Não é que eu quero esquecer, eu não quis, mas tudo bem. Mas, porque é um marco, é uma data importante. É uma data importante. Você olha para trás, você fica pensando, lembrando um monte de coisa que você já fez, as coisas ruins que você quer esquecer, né? Mas é bom você lembrar das coisas erradas e ruins que aconteceram na sua vida, para você, assim, não, eu não posso mais fazer isso. Da outra vez que a gente veio aqui, eu e o Josi, a gente contou o nosso testemunho aqui, né? Só no podcast, né? Então tá. Alguém aqui já ouviu o meu testemunho da minha esposa?
Alguns bem de perto, né? Que nem o Juliano e a Mara, né? Eles estavam bem pertinho da gente ali, né? Então, se você não viu, você assista lá depois. Até no canal do Pastor Luciano Subirá, tem lá, a gente gravou um podcast. Não sei se você viu, Edivaldo, que eu gravei com o Luciano e a Kelly. Isso, então. E tem aqui também no YouTube, acho que é daqui, né? É isso aí. Vocês sabem, né? E tem também no canal do Pastor Luciano, que a gente gravou junto com ele e com a pastora Kelly. E são coisas que, assim, me arrependo profundamente. Me arrependo profundamente. E eu falo assim, se eu pudesse voltar atrás, teria feito muita coisa diferente. Hoje são 5 anos só. São 5 anos de igreja, né? Aqui. Mas com certeza muitos aqui já têm muito mais que isso de caminhada com Cristo. Agora a gente olha para trás, o que podemos fazer daqui para frente, né? A gente olha para trás e o pastor Luciano sempre falava isso para nós, né? A gente não pode errar. Se for errar, erra erro novo, né? Isso é ser inteligente. A gente olha para trás e diz, puxa, eu caí bem ali, eu errei bem ali. Então, a gente ainda vai falhar em algumas coisas, né? Mas erra erro novo. Agora daqui para frente, o que nós temos para fazer? Como que nós podemos ser uma igreja que faz diferença para alguém? Porque, vamos ser sinceros, se você só vem à igreja para assistir algum culto, porque você quer receber uma boa palavra, porque você quer ouvir um bom louvor, você está no lugar errado, é ou não é? Porque a gente vem na igreja não como um espectador. Eu vou ali no teatro assistir uma peça de teatro. Não, gente. A gente vem aqui para entregar algo para o Senhor. A gente vem aqui para oferecer a Ele algo. Na hora do louvor, a gente está aqui oferecendo algo para o nosso Deus. Eu sei que muitas vezes, quando eu comecei a perceber o Espírito Santo fazendo algumas coisas, a gente começou a participar de uma igreja não, a gente ia visitar uma igreja, Nova Aliança de Londrina, sabe? E na época a gente estava nessa transição, saindo de uma igreja muito tradicional, que não sabia nem, Espírito Santo existe, né? E a gente começou a frequentar ali um pouco, a gente ia muito ali, sabe, nessa igreja, e quando eu vi todo mundo levantando a mão e cantando, mais ou menos do jeito que a gente estava fazendo aqui, parecia um bando de louco, né? Aí eu falei, gente, que esquisito isso, né? Eu sei que dependendo da tua caminhada, da tua maturidade, das coisas que você já viveu, talvez algumas coisas pareçam muito estranhas, sabe? Mas à medida que você vai crescendo em Deus, você vai crescendo na comunhão com Ele, você vai percebendo que você não vem para a igreja só para você receber algo. A gente recebe, claro, mas a gente vem principalmente para a gente oferecer para Ele algo. E sabe aquilo de você... Quantos aqui já criticaram o louvor? Não levanta a mão, só dentro de você, tá? Por favor, né? Não olha para... Né, Simone? A Simone tá filmando todo mundo lá. Não levanta a mão, tá, gente? Quantos aqui já dentro de você, não para outras pessoas, claro, porque eu já ouvi falar que aqui vocês não fazem isso, né? Mas você já pensou assim, nossa, eu não gostei daquela música que cantaram. Já fez isso? Gente, tá, eu falei para vocês não levantarem a mão, mas eu vou levantar. Eu já fiz isso. E eu me senti muito ridículo. Eu falei, puxa vida, pera lá, o louvor é para quem? É para eu me sentir bem? Ou será que é para ele se sentir bem com aquilo que a gente está apresentando para ele? Você pode adorar a Deus, se eles cantarem aqui, atirei o pau no gato, sei lá. Eu vou adorar a Deus de qualquer maneira. A gente vai se esforçar sempre para fazer o melhor aqui. Mas se estiver tudo ruim, tudo desafinado, depois a pastora cobram eles ali e fala assim, gente, tá meio embaçado o negócio ali. Mas a gente tem que oferecer para ele de qualquer forma. Se não tiver ninguém aqui, a gente tem que oferecer para ele de qualquer forma. É o nosso papel. Nós nascemos para adorar o Senhor. Amém? Você pode falar isso para quem está pertinho de você. Você nasceu para adorar o Senhor. E quanto mais... Como é que é a frase que você usou, pastor, aqui? Onde há avivamento, canta-se muito. Gostei disso, né? Falei para ele ontem, assim, eu estava bem cansado ontem, assim, foi bem puxado o dia, e eu cheguei bem cansado, mas a gente ficou o quê? Sei lá, uma hora e pouco, 1h30 quase, assim, a hora que pegou no tranco ali, se fosse mais umas 2 horas, ia embora, sabe? Então, onde há avivamento, canta-se muito, sabe? Onde tem presença de Deus, não tem como você olhar para uma igreja, você olhar para o teu futuro
e falar assim, não, eu vou somente ser um espectador. Não tem como, gente. Porque um lugar onde só tem espectador, tem um monte de religioso, né? É praticamente a mesma coisa, tá? Você vai para cumprir tabela, você vai só para, assim, eu vou porque o pastor vai perceber se eu não fui na igreja. Ah, não, gente, não é assim que funciona. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, já leu isso na Bíblia? É Ele que importa, o que Ele está achando das nossas atitudes. E se nós temos vindo aqui para entregar algo genuíno para Ele, algo sincero para Ele, amém, glória a Deus. Isso vai fazer de você uma igreja que faz diferença na vida de alguém. Não tem como eu imaginar a nossa igreja hoje, a igreja de Jesus hoje, aonde ela estiver, em qualquer lugar do mundo, sem eu pensar na igreja de Atos. Não tem como. Porque o que eles viveram depois que Jesus morreu e que o Espírito Santo veio sobre a vida deles, foi muito forte. Foi muito forte. E o que estava acontecendo ali é para nós hoje. É para a gente olhar para trás e falar assim, é aquele modelo que eu quero seguir. Não é o modelo de, o fulano tá... eu vou seguir aquele modelo lá, porque ele tem mais telão de LED que eu, tem mais cantor que eu, tem mais músico que eu, tem mais pastor que eu. Gente, o modelo está lá atrás. As coisas não mudaram, na verdade, né? As coisas não mudaram. A gente que mudou. A gente que quer estar no controle das coisas e a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Quando será que nós vamos, como igreja, permitir Espírito Santo? Perdão. Toma conta. Toma conta. Eu tenho certeza que muita coisa ia ser diferente na igreja e na vida de outras pessoas. Porque se nós, como igreja, a gente não entender isso, a gente não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. E afinal, você foi criado para adorar o Senhor, e com isso, você adorando a Ele, você se envolvendo com a presença dEle, é inevitável, você vai fazer diferença na vida de alguém. Ou você não quer fazer diferença na vida de alguém. De alguma forma, você está fazendo diferença na vida de alguém. Ou você está fazendo essa pessoa crescer, ou você está fazendo essa pessoa ser um nada. Quantos aqui querem agir na vida de alguém, ser influência na vida de alguém? Amém? Você quer ser influência na vida de alguém? Então nós precisamos entender que a igreja de Atos não é lá só para antigamente, é para hoje também. É para hoje também. Uma vez eu ouvi uma frase que é bem engraçada, mas assim, é muito verdade. Sabe que às vezes o teu vizinho, ele não é crente, não é convertido ainda, sabe por quê? Porque ele é teu vizinho. Entendeu a profundidade disso? Misericórdia, né? Misericórdia. Então, se aonde a gente está morando, se aonde a gente está plantado, no nosso trabalho, aonde a gente estuda, se aquela pessoa que está perto da gente, mesmo que você não conheça, ela está perto da gente, ela ainda não se converteu, ela ainda não viu diferença nenhuma na tua vida, para ela chegar para você, viu o que você tem de diferente? Alguém já te perguntou isso? Você tem alguma coisa de diferente? É legal quando você ouve que é uma coisa boa, né? O pior é quando é uma coisa, viu, você tem uma coisa diferente, você é meio estranho, né? Pode acontecer também, né? Às vezes o crente é meio chato, né? A gente tem que ser inteligente também para a gente levar o evangelho, né? Que nem eu falei do Góes, né? Essa manchete, né? As notícias, elas têm que ser lidas, mas a gente tem que ser inteligente para entregar essas notícias também. Que às vezes as pessoas, elas, em vez de se aproximarem da gente, elas vão fugir. Atos 1:8. Isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes que a igreja tem que querer. Se você, eu não sei se tem alguém ali atrás. Tá lá. Olha só, receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Florianópolis, até os confins da terra. Recebereis poder. Então não dá para a gente falar assim, não, eu não vou ser uma igreja que recebe o poder de Deus. Então pera lá, então você pode rasgar essa página da sua Bíblia. Gente, está muito claro que isso daqui, se a gente permite, isso que a gente fez agora há pouco, aqui a gente estava dando um espaço ao Espírito Santo, pode vir, a gente quer esse poder aqui, porque isso aqui fez toda a diferença na vida daqueles homens, e eles começaram a ser usados a partir desse momento que eles receberam o poder de Deus sobre a vida deles. Eles carregavam essa missão, né, de fazer o nome de Jesus ser conhecido.
Uma coisa é você fazer isso com a tua própria força. Outra coisa é você fazer isso debaixo da autoridade do poder do Espírito Santo. Amém? Você já experimentou fazer algo para Deus em pecado? Alguém aqui já? Ninguém vai levantar a mão, né? Porque eu sei, ninguém peca aqui, né? Tá, tudo bem, né? Mas eu já tive essa infeliz oportunidade. Josi, eu vou abrir aqui uma situação. Você me permite? Permite, ela permitiu. Tá. Gente, ela tá olhando com um olhar para mim que você não queira saber qual que é. Deixa eu ver se tem criança aqui ou não. Tem ele, só você? Tá bom. Teve uma época na época que eu tava namorando o Josi. Você sabe que namoro de crente tem que ser puro, né? Santo. Amém? E uma coisa que eu não me orgulho muito de dizer é que quando eu comecei a namorar a Josi, ela tinha 15 anos. Nossa, que lindo, né? Não é lindo não, tá? Eu já era crente, ela tinha se convertido já, tá? Beleza. Só que, gente, a gente sabe também que você levar um namoro na santidade, se você não for, mesmo se você for bem crente, eu nasci atrás de um púlpito quase, sabe? Sempre, minha vida inteira dentro da igreja. Não adianta, se você não tiver a tua vida bem, você vai dar uma caidinha, né? E a gente tava lutando para não cair, né? Aí a gente sabia que a gente não podia ficar sozinho em casa, não podia, né, fazer algumas coisas que não ia rolar, né? E na época que a Josi se converteu, a família dela, graças a Deus, veio se convertendo também. Só que era uma salada, né, Josi? Tipo, a mãe, a avó, era assim, era católico, era centro espírita, macumba, tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar. Mas tudo não, a gente tava fazendo o que Deus quer, né? Beleza. Só que daí, a avó dela, ela era um pouco assim, endemoniada. Não tô brincando, ela era bastante, sim. Ela era muito gente boa, assim, só que pelo tanto de coisa que eles estavam trazendo, assim, quando se converteram, carregando, era uma coisa muito pesada, sabe? E vira e mexe, ela ficava endemoniada ali, daí chamava quem? Quem se converteu de berço, né? Era eu, né? Então, beleza, eu ia lá. Gente, é uma delícia expulsar demônio. Alguém que já expulsou demônio? Só isso? Ah, não, gente, nós vamos orar para aparecer um monte de demoniado na tua frente. Aí, alguém quer? Gente, Jesus era uma das coisas que ele mais fazia. Ei, nós estamos falando aqui de uma igreja que faz diferença na sociedade. Às vezes a gente não tem ideia que o nosso vizinho, quem está trabalhando com a gente, é um endemoniado, está ali atribulado, está aprisionado pelo diabo, e tem um crente ali, né? Às vezes está disfarçado de crente, mas tem um crente ali que pode trazer a libertação para aquela pessoa e não faz nada. Então nós vamos orar por você, tá bom? Vai aparecer bastante endemoniado. Pode ser que seja a pessoa que está não do teu lado agora, entendeu? Mas quando você estiver lá em outro lugar e tal, né? Mas o Espírito Santo que está dentro de você pode trazer libertação para essa pessoa, amém? E eu estava nesse papel, mas é muito bom você ver uma pessoa liberta, realmente, de fato, é muito bom. E a frase que sempre a tia da Josi, principalmente a mãe dela, falava assim: Marcelo, vamos orar pela avó, que a avó está ruim. A avó está ruim, quer dizer, a avó está endemoniada. O bicho pegou ali. Aí um dia eu e a Josi, a gente estava ali, e a gente já tinha combinado algumas coisas. A gente não pode ficar sozinho, se tua mãe não estiver em casa, eu não entro e tal. Mas um dia eu cheguei na casa dela: tua mãe tá aí? Ela: não tá. Eu ia dar meia volta e ir embora. Aí começou a chover, eu estava a pé, não deu para ir embora, gente. Lamentável, né? E assim, a gente infelizmente começou a cair num avivamento ao contrário. Entende? Não vou precisar explicar, né, gente, o que é, né? Mas nada demais, mas já ouviram falar na palavra defraudação? É isso que estava acontecendo, tá? A gente sabia o que era errado, não podia acontecer, mas a gente ia no limite ali, sabe? E estava acontecendo. E bem nesse dia, de repente, a gente ouve alguém gritando lá do portão: Marcelo, acode! Sabe o que é acode, né? Socorro, né? A avó tá ruim. Gente, tudo que eu não queria ouvir é que a avó estava ruim. Porque eu estava ali em pleno avivamento ao contrário, pecando, né? E a avó achou de ficar ruim bem naquela hora. E assim, para piorar a situação, eu morava bem pertinho.
Assim, era uma quadra de distância, assim, sabe? Não deu nem tempo de pedir perdão direito, né? Eu quase fui de joelhos ali pedindo perdão, porque eu tinha certeza que eu ia ser desmascarado ali, né? Imagina você na minha situação. O crente sem autoridade, gente, é uma das piores coisas que tem. Aí eu cheguei lá, e ela estava sentada na poltrona dela, um zoião verde assim, ó. E ela era um pouco assim, próspera. Sabe o que é próspera? Próspera, assim, tipo uma pessoa que pesa acima de 150 quilos. Ela é bem próspera, sabe? E assim, deixa o episódio um pouquinho mais assustador ainda, né? Aí ela estava ali na poltrona, na hora que ela ergueu o olho, que ela me viu assim, e realmente, ela estava bem possuidinha, aquele dia lá. E eu olhei assim, ela deu uma risada assim. Não, para ficar mais chique assim, ó. Não foi tanto assim. Eu fiquei apavorado, gente, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que a coisa estava feia pro meu lado. Eu quase tampei a boca dela assim, você não vai falar nada, diabo mentiroso, né? Porque eu sabia que ele ia me entregar. Porque se eu fosse ele, eu ia falar assim, cara, você estava ali pecando, agora você vai querer me expulsar daqui? Que autoridade você tem? Olha, eu confesso que aquele dia ali foi bem difícil. Foi bem difícil, foi. Aos meus trancos e barrancos, foi. Quase que saiu na marra ali, sabe? O diabo. Mas, gente, eu estou falando isso por quê? Porque quando você não vive uma vida de santidade, uma vida cheia do Espírito Santo, mas, pera lá, como que a gente pode não pecar? Sabe isso que a gente fez agora há pouco aqui? A gente pode fazer isso aí todo dia. A gente não é que pode, a gente tem que fazer isso todo dia. A gente tem que ter esse momento, tem que ser o nosso primeiro momento do dia. A gente está diante de Deus, a gente está se enchendo do Espírito Santo. Porque quanto mais você se enche do Espírito Santo, menos o diabo vai ter vez na tua vida. É meio óbvio isso, sabe? Se encheu do Espírito Santo, o diabo não tem vez na sua vida. Você não se encheu do Espírito Santo, o diabo vai olhar assim, opa, olha aquele crente lá, tá facinho hoje. E a gente não pode permitir isso. Isso eu estou falando da nossa vida pessoal, tá? Agora isso vai refletir diretamente no nosso papel como igreja. Como igreja, como que nós podemos ser bons representantes, boas testemunhas de Cristo nessa terra? Como a palavra fala para a gente ser testemunha. Testemunha faz o quê? No tribunal, o que a testemunha faz? A testemunha conta o que ela viu, o que ela sabe, não é? É isso, doutor? É, né? Ela conta o que ela viu. Então nós, como boas testemunhas de Cristo, a gente tem que contar aquilo que a gente está vendo. Agora, a gente está vendo? A gente está experimentando? Sabe, porque eu acredito que muitas vezes o papel da igreja está sendo mal realizado porque nós não estamos tendo experiências com Ele o suficiente para a gente ser testemunhas. Porque se a gente está vendo, a gente vai falar. Se a gente está vendo o que Ele faz, a gente sabe, conhece o que Ele faz, a gente vai contar. Não tem como ficar calado. Se eu já fui curado por Ele, eu vou falar, opa, já fui curado. É muito legal você ser uma bênção aqui na igreja. Eu vou dizer, é bem fácil, na verdade, né? Às vezes tem um outro irmãozinho, mais ou menos assim, que dá um trabalhinho, né? Você amar e tal. Mas lá fora, que a gente tem que exercitar esse papel, é lá fora que Deus está procurando eu e você. Quando a gente sai daqui, uma vez me falaram, eu não sei que igreja que foi isso, pastor, que na saída, assim como tem esse escrito ali, na saída estava escrito bem assim, ó, seja bem-vindo ao seu campo missionário. O crente estava saindo da igreja e estava lendo isso daí. Ou seja, não é quando ele está entrando na igreja, é lá fora. É lá fora. Agora, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, você vai estar numa fila do mercado, aí tem uma pessoa ali na frente, isso já aconteceu comigo, e a pessoa reclamando. Gente, nessa hora você pode ser um pouquinho bisbilhoteiro, tá? Fifi, né, como a Josi fala, né? Você dá aquela esticadinha no ouvido na conversa dos outros, sim. Por quê? Porque eu quero fazer diferença na vida de alguém. E tinha uma senhorinha lá reclamando, minha filha tá com dor nas costas, não sei o que lá, mano, não fala de dor perto de mim. Porque eu já fui curado muitas vezes, no meu físico. Então eu tenho que falar aquilo que eu recebi, eu sou uma testemunha dele. Aí eu já chego, já me intrometo na conversa, viu, desculpa, mas eu ouvi a senhora falar que a senhora tá com dor na coluna. Eu tenho um remedinho, a senhora não tem ideia, ó, tira e queda. Gente, quem tá com dor não quer se livrar da dor? Aí você oferece o remédio, a pessoa já se interessa na conversa. Opa, o que é, meu filho? É Jesus Cristo. Posso orar com você? Eu não dou nem tempo. Posso orar com você? Aí a pessoa
Ah, pode. Aí você ora, a pessoa é curada. E aí? Tá bem? Nossa, melhorou. Gente, a gente pode fazer isso só na igreja? É lá fora que nós temos que realizar isso. É lá fora que Deus chamou eu e você para a gente ser esse tipo de testemunho. Lá fora, a gente vai falar aquilo que nós estamos vendo, vivendo. Agora, se a gente não viver isso diariamente, se isso não for no nosso primeiro momento do dia, a gente se encher do Espírito Santo, que igreja que nós vamos ser? Que tipo de igreja nós vamos ser? Bom, vamos lá, Atos 2, 46. E eu estou falando para essa igreja aqui, que é uma igreja viva, amém? Então eu vou falar assim, algumas características. O que a igreja viva faz, né? Ela faz discípulos. O 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo. As pessoas vão perceber, elas vão perceber, e aos poucos vai se acrescentando mais e mais pessoas, mais e mais pessoas. Uma igreja que é morta, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Esse acréscimo não vai acontecer. Essa igreja primitiva, ela crescia muito porque as pessoas estavam vendo que o Espírito Santo estava fazendo alguma coisa na vida deles. E quando você é cheio do Espírito Santo, você reparte. É ou não é? Dizem que uma das últimas coisas que se converte na vida da pessoa é o bolso. Né? Tem gente que parece que tem um escorpião no bolso, né? Tipo, você vai pegar assim para dar oferta, leva uma picada, né? Gente, você tem um coração generoso assim como Jesus tinha. Amém? E vocês têm células aqui também ou não? Eu não sei se esse é o nome que se usa aqui. Life Groups. Chique. É mais chique, legal. E isso é muito legal. E nas células, isso tem que acontecer também. Pera lá, mas lá na célula, a gente recebeu uma orientação que tem que fazer isso só. Eu duvido que é só, entendeu? Se você ora, se você louva, exalta a Deus, se você reparte a palavra, se você ora com as pessoas que estão ali, isso não é só, isso é muito. Mas isso tem que começar a acontecer primeiro, na nossa vida individual, na nossa família, na célula, e a hora que chega aqui na igreja, pronto, aí já está todo mundo, sabe? Esse tipo de coisa que Jesus fazia, e eu falei de expulsar demônios, mas o que mais que Jesus fazia além de expulsar demônios? Fala para mim. Curava. O que mais? Ressuscitava os mortos. E aí, gente, quanto morto você já ressuscitou? Ou, pelo menos, você já tentou? Alguém aqui já orou? Eu já orei até pelo meu pai. Não custa tentar, né? Mas Jesus fazia isso. O que mais que ele fazia? Ensinava. O que mais? Multiplicava. Gente, a gente tem que ser uma cópia de Jesus. E tudo isso pode acontecer aonde? No Life Group. Na nossa vida pessoal. Porque se acontecer nessa sequência, ao que chegar aqui, gente, as pessoas não vão resistir ao Espírito Santo que está envolvendo a tua vida. Que eles vão perceber, pô, tem alguma coisa acontecendo com essa pessoa aí. É o Espírito Santo que está usando a vida dela. Amém? É Atos 6, 7. Atos 6, 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A palavra de Deus se espalhava. Se espalhava. Isso é fruto do quê? O Espírito Santo agindo na vida daqueles homens. A partir do momento que eles obedeceram, eles esperaram ali, foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a fazer. Eles começaram a fazer o quê? Exatamente o que Jesus estava fazendo. É tão simples isso, né? O que é o nosso papel aqui nessa terra hoje? É fazer exatamente o que Jesus fez. O que esses homens estavam fazendo? É isso, a mesma coisa. Então não tem muita coisa difícil da gente entender, é só a gente começar a praticar. Outro ponto, Atos 4, 18 a 20. Quantos aqui
já tiveram alguma dificuldade na vida? Bom, mas nem isso. Vocês não pecam já, vocês não pecam, não passa dificuldade, mas meu Deus do céu, é o céu aqui já então? Glória a Deus, estamos no céu já, aleluia, né? Tá, em algum momento você já passou ou vai passar. Se nunca passou, você vai passar. Não, você está rogando praga? Não, você é um fato. A Bíblia fala isso, né? No mundo vocês vão ter o quê? Aflições, gente. Profetize isso para a vida do teu irmão aí, vai. Na vida você vai ter aflição. Pode, não tá amarrado, mas vai acontecer, ué. Né? Infelizmente é um fato, né? Por mais que a gente amar, por mais que você não queira, vai acontecer, não vai? 2 anos atrás, você acha que eu queria ter feito uma cirurgia no coração que eu fiz? Claro que não. Passei medo? Passei um pouquinho, gente. Ah, mas você não crê em Deus? Claro que eu creio, mas você já passou por alguma coisa assim? Bem assim, sinistra na sua vida? Você tem fé, você acredita no Espírito Santo, Jesus e tal, mas não dá nem ele disse. Aquele negocinho assim, aquele meio de, ai meu Deus, eu vou morrer. Uma coisa é ter gripe, né? Outra coisa é eles enfiarem um negócio lá dentro, vai colocar um stent no teu coração. Eu falei, cara, eu vou mexer aqui, eu vou morrer. Não, mas não morri, tô aqui, tá? Gente, dificuldades, elas vão vir, vão aparecer. Isso vai forjar a gente, vai preparar a gente para coisas maiores e melhores ainda. Amém? Só que isso não pode parar a gente. Se você for o tipo de crente que você não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão com o Espírito Santo, a primeira dificuldade desse tamanhozinho assim já vai te derrubar. Elas vão aparecer. Por isso que eu falo, a gente tem que diariamente estar ali, constantemente mergulhados na palavra, firmados na palavra, concretados na palavra, né? Como eu acabei de falar aqui. Atos 4, 18 e 20. 18 a 20. Atos 4. Nossa, eu já tinha falado? Ou se foi muito rápido? Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, ao invés de obedecer a Ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Gente, esses caras sim passaram uma dificuldade daquelas. E eles estavam sendo ameaçados. Calem a boca, vocês não podem mais falar desse Jesus. E essa foi a resposta deles. Essa foi a resposta deles. Será que a gente tem se calado diante de qualquer dificuldade que temos passado? Como que a igreja, e nós como igreja, vamos ser bons representantes de Cristo, se na primeira dificuldade a gente se acovardar e a gente recuar? Quem é Deus na nossa vida? Quem é o Espírito Santo na nossa vida? Por isso que eu volto a repetir, se você está constantemente se enchendo da palavra do Espírito Santo, você vai passar qualquer coisa que for na sua vida. Ah, eu nunca vou ter medo. Vai com medo mesmo, gente. Vai com medo mesmo. Pense em qualquer dificuldade que você já teve na vida. Não fique achando que você é um fraco porque te deu medo daquela situação. Gente, o medo é um sentimento que Deus colocou na gente. Agora a gente tem algo a fazer diante das dificuldades. Ou a gente vai, encara isso de frente. E uma coisa é você encarar de frente os problemas cheio do Espírito Santo. Outra coisa é você vazio do Espírito Santo. O medo vai te dominar. E ele pode te atrasar e muito. E muito. Vamos lá então. E o último ponto. A gente está falando bastante disso, né? Do Espírito Santo. Atos 2. De 1 a 4. E tudo começou aqui, gente. Tudo começou aqui quando eles foram cheios do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressasse. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já leu essa passagem. A gente tinha que ler o livro de Atos assim, toda semana, gente, toda semana, para a gente ver o que esses homens receberam de Deus. E como foi importante eles receberem isso, porque isso marcou a vida deles. Isso marcou a vida deles profundamente. Eles puderam ser e fazer aquilo que eles fizeram, e tudo que está escrito no livro de Atos, porque eles obedeceram, eles esperaram e receberam o Espírito Santo. Se eles não tivessem recebido, ia ser na força do braço, não ia durar. E nós estamos aqui hoje porque eles obedeceram. Nós estamos aqui hoje para obedecer também.
Isso que a palavra fala, para a gente ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos fala isso. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque se não fosse importante, a gente não ia ouvir tanto isso na Bíblia. Enchei-vos do Espírito Santo. A forma como Deus ele quer agir na nossa vida não é só para nós. Não é só para nós. Ia ser muito egoísta da nossa parte achar que todas as coisas da Bíblia é só para nós. Você vai ser abençoado, mas as pessoas vão ver a forma como você está sendo abençoado. E se você se calar, que tipo de testemunha você vai estar sendo? Essa igreja está fazendo 5 anos. Será que daqui 10 anos, em nome de Jesus, você vai estar aqui também, né? Mas será que vai ter mais gente? Já parou para pensar nisso? Será que vai ter mais gente? Sabe quando que vai ter mais gente? Quando cada um aqui entender que isso que aconteceu em Atos é para você também. É para você. Quando você entender isso, você vai ser uma testemunha cheia do Espírito Santo. Aonde você for. Aonde você for. E as pessoas vão querer estar perto de você. Elas vão querer ver, mas de onde você tira essas coisas, hein? Por que você é desse jeito? Assim, vem cá, vou convidar você para ir num lugar. Aí você convida ela para ir no Life Group, daí convida ela para vir na igreja. Aí ela vai perceber uma alegria que não tem lá fora, mas tem aqui dentro, tem dentro de nós. Tem dentro de nós. E Jesus Cristo, tudo que Ele fez na cruz por nós, já é motivo de sobra para a gente se alegrar o resto da nossa vida. Amém ou não? Nós precisamos definitivamente reagir àquilo que a palavra tem comunicado a nós. Se nós não reagirmos, nós vamos ser religiosos até o resto da nossa vida. Você pode ser? Se você quiser, você pode ser. Que sem graça que vai ser sua vida, mas você pode ser. Você vai só vir à igreja e você não vai estar sendo a mesma coisa que Jesus fez quando Ele esteve aqui. Eu creio que Deus Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida. E não quer que nós sejamos meros espectadores. Eu vou contar um último testemunho para a gente estar orando. A gente está falando de grupos, né, do Life Group, no caso de vocês aqui. E eu creio muito que as coisas podem e devem acontecer nas células. E quando a gente estava em Curitiba ainda, eu e a Josi, a gente estava logo no final, em dezembro, quando a gente entregou todas as nossas células ali, a gente estava com 82 células, 82, acho que era isso, né, Josi? Mais ou menos, 82, 84, né? Isso aí, se for, sei lá, não vamos fazer conta de novo, né? Melhor não, né? Não vamos ficar meia hora fazendo conta aqui. Mas era bastante gente, E toda célula que a gente ia visitar, uma das coisas que eu não consigo fazer é estar num lugar e não orar pelas pessoas, principalmente por enfermidades, e a gente vai fazer isso aqui hoje, ou qualquer outra coisa. Tá precisando de libertação, vamos orar também. Por isso que eu trouxe a Débora e a Maria. Se tiver alguém precisando de libertação, elas estão aqui. E a gente tem que fazer isso, por quê? Porque Jesus fazia. E um dia a gente foi numa célula e eu estava pedindo um upgrade para Deus, assim, sabe o que é um upgrade? Eu já tinha orado com bastante gente, que desde quando eu conheci o pastor Luciano, lá em 1992, eu vi a forma como ele se movia em Deus, eu falava, uau, cara, eu quero ser igual esse gordinho aí, na época ele estava próspero também, daí agora ele está mais fininho, não, agora tá, depois que, daí agora arrumou, né, agora tá afinou, né, e já vi muita coisa acontecendo, muita mesmo, mas eu falei, Deus, mas assim, podia rolar um paralítico aí, né, andando, né? Um surdo ouvindo, um ceguinho vendo, né? O que o senhor acha, né? Nossa, isso é muito legal, né? Mas é assim, é pensamento besta, né, de ser humano, né? Sim, Deus ele vai usar você de qualquer forma, basta você se dispor a Ele, né? E só que eu queria ver mais, por quê? Porque eu sei que as pessoas vendo esse tipo de coisa. Você já viu uma pessoa paralítica andar? Alguém aqui já viu? Gente, é demais, cara. É demais, é muito legal. Mas tem coisas que você não vê, que só a pessoa sabe, que também é demais. Já orei com pessoas, você pensa, eu não podia ter filho. Beleza, oramos com a pessoa. 9 meses depois, estava lá o filho nascendo. Eu não estava vendo, gerou uma vida ali, mas não era uma coisa assim perceptível aos olhos, mas só depois, né, que daí nasceu. Que legal. Mas eu estava pedindo isso para Deus. De repente, estava nessa célula,
E aí, no final, eu falei, alguém quer alguma oração, assim, tá passando algum aperto, assim, na parte física, quer oração por cura? Aí uma moça, ela falou assim, eu quero oração. Ela se levantou, foi até ali onde a gente estava na casa de alguém. Você estava comigo, né, Josi? A Josi não me deixa mentir. Aí ela falou assim, eu quero que você olhe pelos meus olhos, eu sou cega do olho direito, acho. Do olho, acho que era o olho direito. Ela não enxergava. Aí eu falei assim, uau. Por dentro eu gelei, tá? Mas por fora eu fiquei, amém, vamos orar, né? E o Espírito Santo dentro de mim falando assim, vai besta, você não pediu? E aí? E agora? Vai recuar, né? Aí naquela hora eu falei assim, cara, não sou eu que faço, é Ele que faz. Eu só vou ser usado por Ele. Então beleza, daí eu falei para todo mundo, quantos aqui creem que ela pode ser curada? Né? Com cara de fé, né? Assim, eu também, eu creio também, vamos lá. E assim, gente, é uma coisa que eu não faço assim, e eu acho que Jesus não fazia também, né? Você vai orar por qualquer pessoa, né? Você muda de voz até, né? Tô falando assim, de repente, vamos orar. Em nome de Jesus, Todo-Poderoso. Faz aquele teatro. Gente, Jesus é tão simples, né? Você vai entregar uma profecia para alguém. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Fala com a pessoa. Uma vez eu vi um pastor falando. Você vai entregar profecia para alguém? Não seja estranho. Ele falou bem assim, não seja estranho. Porque tem muita coisa estranha por aí, gente. Você já deve ver, né? Muita coisa estranha, né? Nossa, o Instagram entrega tanta coisa estranha pra gente, né? Puxa, meu Deus do céu. Tantas unções diferentes, né? Bem interessante. Mas assim, a gente só ora. E a Bíblia fala, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. Ponto. Então aí, mano, muda de voz, porque daí você dá uma ajudinha para Deus e tal. Não. Só ora, põe as mãos e ora. Aí a gente orou, começou a orar por ela. Eu não tinha nem acabado de orar, ela já estava chorando na hora que eu acabei de... um detalhe. Quando ela falou que ela não enxergava no olho, ela era casada. O marido dela olhou para ela assim, tipo, estranho. E eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, que esse cara não sabia que... E ele não sabia mesmo. Depois, assim, ela falou pra gente que assim, ela ficava com medo de quando eles estavam namorando, dela falar pra ele e ele não queria mais ela só porque ela não enxergava no olho. Sei lá, né? Mas, enfim, a gente orou por ela. A hora que acabamos de orar, ela estava chorando. Falei assim, o que foi? Nossa, a hora que você estava orando, parece que saiu um negócio preto assim na frente do meu olho. E ela começou a enxergar. Eu falei, meu Deus, glória a Jesus. Só que, olha só, eu não vi, a gente estava sentado num lugar da casa ali, eu não vi, tinha chegado uma pessoa atrasada, e ele se animou. A hora que ele viu aquilo lá, falei assim, opa. Daí eu falei, alguém mais quer oração? Daí o cara se animou, falei assim, eu quero, se Deus curou ela, vai curar eu também. E ela não parecia, o olho dela assim, você olhando, era normalzinho, normal assim, não tinha nada. Agora, a hora que eu olhei para esse cara, o olho dele, um dos olhos, era branco, igual esse papel aqui, inteiro assim. A hora que eu olhei para ele, eu falei assim, meu Deus, e agora? Mas por dentro estava cheio de fé, porque o cara tinha acabado de acontecer ali. Mas daí com ela, com ele, eu falei assim, bom, vocês acreditam que Deus pode? Pode, o cara também. A gente orou por ele e aconteceu o quê? Nada, ele não foi curado. E por quê? Eu vou fazer da mesma resposta que o pastor Luciano sempre deu. Não sei. Quem disse que a gente tem que ter explicação para tudo, né? Não sei, não vou ficar inventando, vou criar uma nova doutrina agora. Dizer, não, Deus só cura uma pessoa por vez no Life Group, né? Mais de uma não cura. Um cego por vez, né? Não tem como, gente. Sabe? Não fez, acabou, tá bom. Eu falei, cara, continua crendo, continua orando. Deus, se você continuaria orando. Ore pela tua cura. Não aconteceu agora, pode acontecer quando chegar na tua casa, daqui 2 dias, 2 meses. Mas pode acontecer. Então, a gente só tem que se colocar à disposição de Deus. Será que Deus pode te achar aonde você estiver? Você vai sair daqui, amanhã a tua vida vai seguir normalmente. Hoje é sábado, né? Tá, mas daí na segunda-feira você vai trabalhar e tal. Será que Deus pode te achar aonde você estiver? Opa, pera lá, estou precisando de alguém que ore para uma pessoa endemoniada lá. O Góis está ali, ó. Daí ele aciona ali o coração do Góis ali através do Espírito Santo. Pô, já, vamos lá, Góis, vamos orar. Será que Deus pode acionar você, Juliano? A Mara está lá fazendo aqueles... Meu Deus, aquela torta de frango foi você que fez? Aquela banoffee? Não, ela faz, gente. É uma coisa sinistra, né? Aí, de repente, ela está lá conversando com uma pessoa e tal. Está precisando de cura. Será que ela está atenta o suficiente para atender o chamado de Deus e orar aquela pessoa?
se a gente não estiver atento, o Espírito Santo está falando com a gente. Às vezes é muito claro, né? Às vezes não precisa nem falar nada. Gente, não precisa falar. Ah, eu não conheço ninguém doente. Pera lá, não tem hospital aqui? Tem hospital aqui em Florianópolis? Tem? Vai para o hospital, ué. Não conhece ninguém doente. Vai no hospital orar. Eu falei que era a última, desculpa, não foi uma mentira assim, mas assim, tem mais uma que eu quero contar. Só mais uma, daí eu vou acabar. A última da última. A gente estava lá na cidade que a gente morava, e eu acho que, eu não sei se eu te conhecia já ou não, e eu era líder dos jovens, e aí eu levei dois jovens comigo, a gente foi no hospital orar. A gente foi no hospital porque tinha uma irmã da igreja pra gente orar. Aí a gente foi lá, orou, ela estava numa enfermaria que tinha mais uns 9, 10 ali. E a gente orou com a irmã da igreja. Deus te abençoe. E estava indo embora. Estava indo embora. A hora que a gente estava indo embora, o Espírito Santo falou assim: e aqueles outros 10 que estão ali? Eles não são dignos da sua oraçãozinha? Hã? Nossa, eu fiquei com vergonha, daí a gente voltou, né? A gente foi perguntando um por um assim: podemos orar com você? Daí a gente foi orando, um por um. Aí a gente foi embora. Aí no outro dia, gente, ninguém saiu dali andando, assim, nossa, fui curado, foram embora. Não, continuou todo mundo ali. A gente não pode se desanimar se você não vê o resultado na hora, tá? Aí a gente foi embora, no outro dia eu liguei lá para saber da irmã da igreja. Aí quem me atendeu falou assim: viu, vocês que vieram aqui ontem? Nossa, eu já gelei, meu Deus, o que a gente fez de errado, né? Achei que ela ia dar alguma bronca na gente e tal, né? Aí eu falei assim: foi, por quê? Mas o que vocês fizeram lá? A gente orou com as pessoas, não, a gente foi para orar com uma pessoa, mas daí a gente orou com todo mundo. Eu falei assim: pois é, mas aconteceu alguma coisa. Eu falei: por quê? Porque as pessoas que estavam lá, era para elas ficarem assim, tipo, alguns dias ali, porque elas estavam doentes. A gente teve que dar alta para todo mundo, que todo mundo melhorou, do nada, né? E a gente teve que mandar todo mundo embora. Então assim, Deus deu uma revelação que ia ter um monte de gente doente. Não precisa de revelação, precisa saber que no hospital tem gente doente, né? A gente só fez o que tem que ser feito. A gente só fez o que tem que ser feito. Às vezes você não precisa ficar esperando Deus vir e falar com você audivelmente. Não, faz o que tem que fazer, gente. E se não aparecer, vai atrás. Eu tenho certeza que se você for atrás, você vai encontrar uma pessoa necessitada, você vai encontrar alguém carente, alguém que precisa de libertação, alguém que está passando por depressão, precisa de uma oração tua. Crente, ele precisa de uma oração tua. Você quer isso ou não? Endemoniados? Amém, né? Gente, vai acontecer, mesmo se a gente não orar, vai acontecer. Se você ficar bem ligadinho, se estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas não vão resistir. Você vai chegar num ambiente, não adianta, luz e trevas. Onde tem trevas e chega a luz, vai dar choque. Vai dar choque. Não recue. O Espírito Santo de Deus, ele quer usar a tua vida. Amém? Fala isso para alguém. A última vez. Eu não fiquei falando toda hora, né? Fala isso para alguém. É chato falar isso, né? Mas fala para alguém. Você vai ser usado por Deus. Vamos orar? Então tá, eu quero só ser prático aqui e... Primeiro eu quero orar por qualquer pessoa que esteja aqui, que esteja precisando de oração por cura. Mas que cura? Qualquer um. Até unha encravada, se você tiver, vem aqui que a gente quer orar com você, tá? Quer oração ou não? Quem quer, fica de pé onde você tá, por favor. Não vou nem chamar para você vir aqui na frente, tá? Senão vai vir todo mundo, né? Porque todo mundo... Glória a Deus. O Senhor está aqui para curar, amém? Vamos fazer assim, então? Faz uma filona bem grande aqui, assim, ó. De fora a fora, porque tem bastante gente. Vem você que está de pé, vem aqui na frente, tá? Aí, eu e a Josi, Débora, Mabel, pastor também, ou os líderes, quem vocês quiserem aí que venham orar. Não fica atrás do outro, não, tá? Faz uma filona mesmo. E a gente vai passar e orar por vocês.